RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, estamos começando mais um Campo Capital aqui na RDC TV. E hoje a gente vai falar sobre assuntos que interessam muito ao produtor rural e que também interessam ao cidadão urbano, porque são novas tecnologias que estão mudando a vida aí de todos, a vida no campo e a vida nas cidades. Vamos falar também de vinhos. Nós temos aí uma gaúcha catarinense, mas radicada no Rio Grande do Sul, que acaba de ser eleita presidente da OIV, a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, o órgão máximo da vitivinicultura mundial, com sede em Paris, e acaba de ser eleita, então, a professora Regina Vanderlinde, da Universidade de Caxias do Sul, da UX de Caxias, acaba de ser eleita para a presidência da OIV. É a primeira vez que uma brasileira e que assume esse importante órgão da vitivinicultura mundial. A gente vai falar sobre esses dois assuntos. E eu começo conversando aqui com o Levi Trevisan, que é estudante de engenharia elétrica da URGS, tem apenas 22 anos, mas já é um dos fundadores, um dos diretores aí da Elysius, uma startup que está desenvolvendo aí equipamentos e tecnologia que podem ser extremamente interessantes para os produtores rurais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. O Levi vai nos explicar um pouco. Levi, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Levi, eu quero que tu nos conte um pouquinho como é que vocês desenvolveram essa tecnologia e o que é a tecnologia, o que vocês fazem aí que que pode ajudar a vida do produtor rural. Bom, então, eu sou da área de engenharia elétrica, né, como tu comentaste. Tu és estudante, né? Sim. E eu tenho sócios da ciência da computação. A nossa empresa ela é majoritariamente de software e ela surgiu... Vocês têm um time bem multidisciplinar, né? Tem agrônomo, tem... Cientistas da computação, economista. Exato. É um time bem heterogêneo. Exatamente. E então, há 3 anos, eu estava desenvolvendo um projeto de automação residencial e ele ia ser apenas um projeto para mim. E eu comentei com um amigo meu da economia que estava pensando em abrir uma estufa de tomates, né? Então a gente começou a trocar essa ideia e até que ele me sugeriu, por que tu não vem trabalhar comigo, fazer uma automação na minha estufa? Então naquela época nós começamos a desenvolver... E ele era de que área? Da economia. Da economia. Também não era agricultor profissional. Mas ele ia fazer essa estufa em sociedade com um agricultor. Sim. Então a gente começou a conversar, eu comecei a trabalhar na automação da estufa dele, eu e mais um outro amigo meu da ciência da computação que ia cuidar dessa parte de software. Então se passou um tempo e esse meu amigo, que é o Frederico, que hoje é meu sócio, ele foi fazer a monografia dele em economia e ele estudou na monografia dele os benefícios do sensoriamento na agricultura no Brasil. Sim. E descobriu ali um mercado gigantesco e me convenceu então a mudar meu foco de automação residencial para agricultura. Automação no Exato. Campo. Então a gente desenvolveu o produto que era um protótipo na época, a gente aplicou para a incubadora da engenharia da URGS, que é a Estia. Entramos lá e então transformamos isso num produto que fosse capaz de ser escalável. Sim. E então... Até então vocês não tinham, estavam começando o embrião dessa startup, não era ainda uma empresa. Exato. No primeiro momento a intenção não era nem de ser uma empresa, era só uma automação, mas como vimos o mercado... E o que esse primeiro projeto de vocês faz? O que ele pode fazer pelo produtor? Tu te referes ao que a gente já vende agora? A primeira automação, Sim, então, a gente controla, em ambiente de estufa, nós distribuímos sensores. Esses sensores coletam dados do ambiente, iluminação, né, no caso, incidência solar, temperatura, umidade do solo. Com esses dados, nós usamos inteligência artificial para processar. E nós temos um biólogo e um agrônomo dentro da empresa que desenvolveram, junto com a equipe técnica, algoritmos para sempre entregar para a planta a melhor condição possível. Olha só quanta tecnologia, né? Nós somos dessa área e estamos com um braço na agricultura, né? Então, sim. Essa é uma agricultura do futuro,
pode-se dizer, né? A gente Porque é um nível de tecnologia altíssimo aplicada à agricultura, né? A gente acredita que é não só do futuro, mas já do presente, né? Porque no momento que a gente começou a entrar nesse mercado, a gente viu o pequeno e médio produtor desassistido de uma tecnologia, porque o produtor brasileiro, ele quer se automatizar, né, ou esse de que cultiva em estufas, né, porque o nosso produto é para estufas. Sim, aí pode ser verdura, pode ser tomates, pode ser flores. Exatamente. Podem ser as flores também, né? Exato. Então ele quer se automatizar e ele recorre a tecnologias de outros países, da Holanda, onde tu tem um cultivo ou um sistema de automação focado para cultivo em neve, por exemplo, ou em Israel, onde tem uma tecnologia muito boa, que é feita para o deserto, só que ela não é custo efetiva para o produtor brasileiro. Claro. Então, vendo esse panorama, nós decidimos que a gente ia desenvolver uma tecnologia que fosse custo efetiva e que trabalhasse com os problemas que o agricultor de hortifruti brasileiro enfrenta. Mas então esses sensores coletam essas informações, umidade, iluminação, uma série de coisas. E aí o produtor vai ter que ir lá irrigar ou o próprio sistema automatiza também a irrigação e tudo isso? Exatamente, esse é o ponto. No nosso sistema, o sistema ele processa essas informações e toma a decisão. Ele apenas avisa o produtor e o produtor pode interferir. Olha, a planta precisando de água. Exato, mas ele já vai lá e irriga. Ele irriga. Exato. Se o produtor tiver o interesse em cancelar uma irrigação por algum motivo específico, digamos, a ação humana sempre prevalece a decisão que o software tomou, mas do caso contrário ele toma a decisão. Ele continua no comando do produtor, exatamente, né? Mas ele pode, se quiser, cruzar os braços e o equipamento faz. Claro, como um piloto de avião, vamos comparar assim, né? Uhum. Ele tem toda a automação ali no seu jato, mas a última palavra é dele. Se ele quiser, ele mexe nos comandos e volta para ele o comando. Exatamente, sempre porque a gente percebe, nós da engenharia, da automação, enfim, do software, nós sempre confiamos no produto, no que a gente está fazendo e sabe que ele vai tomar uma decisão precisa. Sim. Mas o produtor, ele ainda é meio desconfiado, especialmente o produtor brasileiro, que faz do mesmo jeito há gerações, ele é desconfiado, né? Então a gente sempre garante para ele que ele pode tomar a decisão caso ele não confie em algum momento. Sim, deixa com o sistema. Agora, isso é o que está sendo utilizado também nos carros autônomos, por exemplo, né? Tem caminhões aí na Europa autônomos e tal, mas tem um motorista ali para caso seja preciso, tem uma questão legal, né? Ele intervém, né? Ele pode atuar. Mas a tecnologia é confiável, vocês têm um índice de confiabilidade alto nisso aí. Sim. Não vai colocar água demais, não vai colocar fertilizante demais, ele dosa certinho. Claro. E uma das coisas que a gente fez, que a gente deixa muito claro para o nosso cliente, nós usamos o nosso hardware, as peças que nós instalamos. Vocês também desenvolvem o hardware, não é só software? Não, o hardware nós montamos usando peças que já são homologadas na indústria de automação. Sim. Então, digamos, esse é um ponto muito importante do nosso software, porque como nós somos uma startup, uma empresa pequena, e o hardware, digamos, é a interface do que a gente faz com a vida real, a gente quer garantir que o que a gente mandar fazer ocorra de verdade, para que tu não perca a produtividade por falta de irrigação, por exemplo. Claro. Então, o hardware nós terceirizamos, nós apenas montamos com indústrias que já são homologadas, que já foram testadas nesse ambiente, e o nosso software, ele é, digamos, a inteligência. E as duas coisas ocorrem em paralelo, só comunicando-se entre si, né? Vocês estão usando aí computação, inteligência artificial, principalmente, né, que faz a gestão de todas essas informações, e com isso o produtor também ganha um pouco mais de tempo para cuidar da sua própria vida também, né? Ele não precisa ficar o tempo todo cuidando da produção. Né? Com certeza, e pelo fato de usarmos também um conceito que chama internet das coisas, o agricultor ele pode acompanhar algumas coisas de longe, inclusive ele pode direcionar tarefas para os seus colaboradores de longe, e no futuro a gente pretende que isso seja automatizado, mas é uma coisa que a nossa tecnologia ainda não oferece. Hoje ele pode fazer isso, por exemplo, pelo celular? Ele pode estar viajando e controlando a sua produção? Claro, e por computador também. Baixa um aplicativo lá e pelo aplicativo ele faz o controle. Exatamente. Eu tive há pouco tempo em São Paulo, num fórum muito interessante lá, o Global Agribusiness Forum, que falou exatamente isso, a agricultura do futuro, que já é presente. E se falava muito isso, né? Internet agro das coisas, porque isso não existia no campo, quer dizer, ou existia, mas numa escala muito menor, né? E agora está chegando com muita força a agricultura, né? O campo.
Bom, no caso dos cultivos de estufa, a gente já viu que a tecnologia realmente é muito interessante e confiável. Dá para extrapolar isso, dá para levar isso para outras áreas, para a produção, por exemplo, na Serra Gaúcha, produção de vinho, dá para levar para os vinhedos, dá para levar para uma plantação de soja, numa escala maior, esse tipo de tecnologia, ou ela fica limitada a cultivos de estufa? Então, como tu comentou da uva, por exemplo, a uva de mesa já tem em alguns lugares no Brasil, e especialmente na Europa, onde se faz o controle de fertirrigação. Nós estamos estudando como entrar nesse nicho de mercado aqui no Brasil, aqui no Sul. Porém, no momento que a gente faz, a gente tem um modelo de predição de pestes para uva. Então, isso você já desenvolveu. Em que a gente instala um equipamento que faz o sensoriamento no local e temos na nossa base de dados, digamos, modelos matemáticos do comportamento da reprodução de fungos, etc. Então a gente consegue avisar para o produtor quando tem maior probabilidade de incidência desse fungo e quando ele deve aplicar, para não aplicar em exagero. Até a gente vê muito o crescimento de cultivo orgânico, que tu tem que usar insumos que são mais caros. Então, se tu puder otimizar o uso desses insumos, tu vai estar conseguindo competir com o mercado normal, mas oferecendo um produto de muito maior valor agregado, né? Aumentando a tua margem. Um custo maior e menor e também com maior qualidade, né? Porque você vai utilizar menos e mais racionalmente esses fungicidas, enfim. Interessante isso para a vitivinicultura, realmente, porque é um problema muito sério, né? Chove, tem o calor no verão e os fungos começam a se multiplicar rapidamente. Nem sempre o produtor consegue percorrer todo o seu vinhedo e perceber onde é que estão aparecendo os fungos. Com isso, vocês têm lá um sensor avisando ele. Sim, e além disso, o ciclo do fungo, ele não acontece apenas no momento em que tu consegue identificar visualmente, ele começa antes. Se tu puder prevenir, acompanhando as condições dos ambientes, é muito mais interessante, porque tu nem deixa ele afetar, né, a tua produção. Claro, o ataque pode ser muito mais efetivo e antecipado. Claro. Né? E voltando só a um assunto anterior da estufa, por exemplo, a nossa estufa, nós temos uma estufa conceito em taquara, nós produzimos sem usar nenhum defensivo. Nós conseguimos produzir sem usar nenhum defensivo pelo fato de, como a gente consegue controlar o ambiente, a gente consegue deixar todas as condições ideais para que a própria fisiologia da planta se defenda de quaisquer pestes, né? E até a estufa. Interessantíssimo. Levi, nós vamos fazer um pequeno intervalo e logo depois do intervalo a gente volta para continuar falando sobre esse assunto que é muito interessante aí. Novas tecnologias, ciência da computação, inteligência artificial aplicadas à agricultura e como isso pode melhorar a vida do produtor e a renda também, na medida em que ele vai ter uma economia de custos e resultados melhores na sua produção. Vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos então com o Campo Capital. Estamos de volta com o Campo Capital e no programa de hoje a gente está discutindo aí, falando sobre as novas tecnologias para a agricultura do futuro, que já nem é mais futuro, já é presente, porque essas tecnologias já estão à disposição do produtor. Hoje a gente está comentando aqui sobre um case muito interessante, que é a Elysius, uma startup gaúcha, tocada aí por jovens estudantes e jovens recém-formados e formados também, que estão desenvolvendo aí tecnologia muito importante para a agricultura, muito interessante, com a utilização de automação, de ciência da computação e inteligência artificial. Eu estou conversando aqui com o Levi Trevisan, que é um dos fundadores aí dessa startup, a Elysius. Levi, me diz uma coisa, e nós falamos no primeiro bloco principalmente de cultivos de estufa, né? Cultivos assim, ambientes controlados, porém pequenos, né? Ambientes pequenos. Dá para extrapolar isso para uma área maior? Dá para extrapolar para o vinhedo, você já falou, produção de grãos, por exemplo, soja, que são áreas maiores, você consegue ter esse controle através desses sensores, por meio desses sensores? Claro, a gente não é um ramo que a nossa empresa atua, mas pelo fato de estar inserido nesse meio... Vocês vão acabar migrando para lá. Né? Ou não necessariamente, mas nós acompanhamos, né? É um dos objetivos, mas nós, de qualquer forma, acompanhamos esse mercado. A gente vê muita empresa brasileira se destacando no mercado internacional, porque o Brasil é um país que investe muito nesse tipo de cultivo, né? Então a gente acaba conseguindo desenvolver tecnologia aqui e fazer ela se pagar muito rápido, né? Sim. Para a produção animal, por exemplo, pecuária, criação de pequenos animais, enfim,
Dá para aplicar essas tecnologias também na produção animal? Por exemplo, dosar a alimentação, o abastecimento de água nos coxos, esse tipo de coisa, você pode fazer isso com essa tecnologia? Claro, inclusive aqui no Rio Grande do Sul nós vemos muito cultivo... Não, cultiva... Não. Exato. Porque a gente viu nos cultivos, mas na pecuária, quando lida com animais, dá para utilizar esse tipo de tecnologia? Com certeza, sensoriamento de temperatura corporal do animal para conseguir detectar doenças. Produção de leite, por exemplo. Produção de leite é muito... Inclusive no Rio Grande do Sul existe robotização já da produção de leite, que é meio difícil de acreditar que o Brasil já tem esse tipo de tecnologia, mas ela está extremamente avançada. Faz toda a ordenha automaticamente. Exatamente. Né? E com isso tu consegue controlar a nutrição, tu ter um banco de dados com todo o histórico de alimentação do animal. Então é muito mais fácil para diagnosticar doenças, para tratar antes que elas ocorram. E todas essas informações que vocês recolhem por meio desses sensores vão para um banco de dados, é isso? Ficam no computador do produtor? Ele pode analisar. Como é que ele pode usar esse Big Data aí? De que maneira? Então, o mais interessante da nossa tecnologia, que eu gosto muito de falar, é que não só todos os dados que são coletados no ambiente de cultivo do produtor, não só todos os dados que são coletados no local são utilizados, mas todas as estufas que são de nossos clientes têm os dados armazenados no nosso servidor e com esses dados a gente consegue melhorar os nossos algoritmos de cultivo. Então, todos produzindo junto, sendo nossos clientes, todos eles conseguem ganhar com isso. Sim. E isso, claro, é utilizado, o conceito de Big Data, né? É utilizado em várias áreas e agora está entrando muito forte na agricultura. Isso tem um valor inestimável para a sociedade, porque... Sim, é muita informação, mas está dispersa, não é organizada essa informação. Né? Exato, e agora na era da internet das coisas que nós estamos entrando, nós estamos desenvolvendo mecanismos para conseguir organizar tudo isso e tirar valor, né? Sim, vamos só explicar um pouquinho para quem não sabe. A internet das coisas é o conhecimento de informática aplicado a máquinas, a equipamentos que nos cercam, né? Por exemplo, automação numa casa, geladeira, né? Você sabe como é que tudo está funcionando por meio da internet, é isso? Exatamente. Geralmente o que acontece, o cérebro, digamos, que processa toda essa informação, ele está no que se chama de nuvem, né? Dentro de um servidor, que é nada mais nada menos que um computador com uma grande capacidade de processamento. E os dispositivos do nosso dia a dia, celular, muitas vezes geladeira, micro-ondas, ar-condicionado, televisão, né, Smart TV que chamam, coletam esses dados são analisados no cérebro. Então, tu tem um cérebro, digamos, recebendo dados sensoriais, como se ele tivesse vários olhos em várias casas, e aprendendo hábitos que todas as pessoas têm em comum, esse tipo de situação. E usando esses dados para gerar informações preciosas para a indústria ou até mesmo para a otimização dos recursos. Então, o que a gente faz é aplicar esse tipo de conhecimento, de estrutura de dados, digamos, para a agricultura, né? E conseguindo, assim, otimizar a produção. E num determinado momento, os próprios computadores começam a tomar algumas decisões também. Exatamente. Isso parece um pouco assustador, assim, exatamente. Né? Parece que nós vamos ser dominados pelas máquinas, mas não, né? Quer dizer, eles nos ajudam, né? Enquanto eles não tiverem consciência, eles nos ajudam, né? Mas depois... O Milor Fernandes, o humorista Milor Fernandes, tinha uma frase muito boa, né? Ele dizia, as máquinas nunca vão dominar os homens, porque se houver uma tentativa de rebelião, a gente despluga da tomada. Pois é. Mas as coisas estão caminhando um pouco nessa direção, assim, né? De as máquinas terem cada vez mais autonomia, né? O que eu acredito é que a tecnologia, ela surgiu desde o início da tecnologia, por exemplo, a agricultura é tecnologia, tecnologia, né? Claro. Ela surgiu para que a gente conseguisse otimizar o nosso recurso humano, né? Que são as habilidades que a gente ainda não conseguiu passar para as máquinas. Sim. Mas conforme elas vão evoluindo, elas conseguem ser melhores que nós em algumas coisas. Por exemplo, no manejo do cultivo, né? Principalmente essas tarefas, assim, repetitivas, né? Tarefas mais... Exato, porque hoje em dia o produtor de estufa, a principal tarefa dele, digamos assim, que influencia no cultivo é ir lá e regular os timers que vai acionar a bomba, né? O que a gente está fazendo é tirar isso da mão dele e deixar com que ele use o tempo dele para fazer os negócios dele, vender, coordenar os funcionários. E a gente consegue
fazer essa parte e fazer de uma forma muito mais precisa, né? Muito do que a gente faz, por exemplo, é calcular a evapotranspiração da planta, entender qual que é a necessidade hídrica dela. Sim. E então tomar uma decisão que muitas vezes vai ser mais precisa do que o próprio produtor tomaria, né? Sim. Eu me lembro que assim, uns 10 anos atrás eu fui conhecer umas fazendas de produção de leite na França que já usavam a automação na ordenha e tudo. Era um robô que fazia tudo, né? E a gente marcou com o produtor, numa pequena cidadezinha do interior da França, e a gente marcou com o produtor, tipo assim, 9 da manhã, para ele nos receber e nos mostrar lá o trabalho. Isso era uma grande novidade na época. Os equipamentos eram holandeses, hoje já temos aqui no Rio Grande do Sul, mas na época não existia nada igual por aqui. E aí lá pelas 9 horas em ponto ele chegou de carro, bem vestido, muito bem vestido e tal, desceu, colocou um macacão, umas botas de borracha, entrou na máquina e acionou lá alguns botões, a máquina começou a alimentar o gado, começou a ordenhar, fazer todo o trabalho, ele só entrou num trator e distribuiu a alimentação meio-dia ele já tinha feito toda a atividade que tinha na propriedade. E aí ele me disse assim, bom, agora, ele tirou o macacão, voltou para sua roupa social e disse, agora eu vou voltar para a cidade e vou cuidar da minha vida, porque eu tenho outras atividades, eu quero ler, eu quero ver um filme, eu quero passear, enfim, ele tinha outros interesses também. E agora eu tenho tempo livre. Por quê? Porque a propriedade vai seguir funcionando. Eu vou controlando e ela vai seguir funcionando à distância. Na época ele ainda tinha um sócio que ia à tarde lá para acompanhar o trabalho à tarde. Hoje não precisaria mais, né? Ele poderia acompanhar à distância, né? É, claro. Não necessariamente que as coisas funcionem sozinhas sempre, né? Sim. Mas tu otimiza muito o teu tempo, né? É. E do teu funcionário e o uso dos teus insumos. Então, é exatamente para isso que eu acredito que a tecnologia está caminhando. Né? Liberar um pouco as pessoas para viver também a sua vida. Exatamente. No caso, você falou muito bem, cuidar dos negócios, né? Cuidar de ver como vender melhor o produto, prospectar mercados. Exatamente. Enfim, né? O que a gente acompanha dos produtores gaúchos, pelo menos, é exatamente isso. Eles não vão deixar de trabalhar, mas eles vão estar usando o tempo deles para ir conversar com os seus consumidores, né? Enfim. Porque ele fica muito absorvido naquelas tarefas que muitas vezes são tarefas repetitivas, né? Tarefas rotineiras que não necessariamente dependem da inteligência humana. Me diz uma coisa, Levi, vocês estão na Expo Inter também? Exatamente, a convite do Sebrae, que nos deu muitas mentorias nos últimos períodos aí da consistência da empresa. Nós vamos estar no Sebrae junto a eles, vamos estar expondo um pouco da nossa tecnologia e gostaríamos de convidar todos vocês que têm interesse em conhecer, Legal. a ir lá falar conosco. Porque onde é que vocês estão lá na Expo Inter? Em que local? É junto com o stand do Sebrae. Do Sebrae. Exato. Tá. Tem empresas da área de tecnologia agrícola ali, e uma delas é nós, a nossa é a Elísios. Muito interessante. Então fica o convite aí para quem estiver percorrendo a Expo Inter conhecer o trabalho aí desses jovens pesquisadores e desenvolvedores aí de tecnologia gaúchos que estão lá no stand do Sebrae com a Elísios, essa startup gaúcha aí que está fazendo desenvolvendo todas essas tecnologias sobre as quais a gente conversou aqui. Levi, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço. Nós vamos fazer mais um intervalo então e em seguida a gente volta agora falando de outro assunto, mas ainda falando de Expo Inter. Já voltamos. Estamos de volta com o Campo Capital, o nosso talk show do agro. Aqui nesse programa, o campo e a cidade falam a mesma língua, porque a gente sabe que a gastronomia, que as atividades dos restaurantes, dos supermercados, enfim, são uma extensão do agronegócio, uma extensão daquele trabalho que o produtor faz lá no campo. E esses dois mundos, às vezes, ficam um pouco separados aí, mas, na verdade, esses dois mundos são um mundo só. A agricultura e o consumo nas grandes cidades. Então, a gente sempre procura aqui aproximar o campo da cidade no nosso Campo Capital. Nestes dois blocos finais, a gente vai falar sobre outro assunto. Estamos em plena Expo Inter, 41ª Expo Inter, maior feira do agronegócio brasileiro, sul-americano, uma das maiores exposições e feiras de agropecuária do mundo, que acontece aqui em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. E a gente vai falar um pouquinho agora
dos recursos financeiros que estão à disposição dos produtores na Expo Inter, os financiamentos para atividades rurais. Estamos conversando aqui com o diretor financeiro do Badesul, Kalil Sebe. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Primeiro, bom dia a ti, ao Grupo RDC. Eu acredito que é uma grande oportunidade de vocês integrar realmente o campo com a capital. É o que a gente porque faz aqui, o setor primário, muitas vezes a gente não dá a oportunidade de dizer a importância que eles têm no cenário da economia, no cenário do desenvolvimento, e nós que convivemos diariamente com programas que se tem no Banco de Desenvolvimento, que é o Badesul, que é um banco para desenvolver o estado do Rio Grande do Sul, ele tem a oportunidade de viver os municípios, que é uma linha de crédito que a gente faz, Sim. mas tem a linha de crédito para o setor empresarial e para o setor do agronegócio. O agronegócio, não só pessoa jurídica, como pessoa física. O produtor primário tem linhas de crédito. E agora na Expo Inter... O pessoa física também. Pessoa física. Rural, pode habilitar o crédito. E agora na Expo Inter, nós temos nem a cobrança de análise de crédito. Porque quando tem um projeto, né, tu sempre tem todo o custo de uma análise de crédito, de toda a parte do desenvolvimento do projeto. E agora, durante a Expo Inter, é uma coisa muito boa. As pessoas que nos visitam ali na praça principal, que tem a casa da Expo Inter, ela vai ter um atendimento personalizado com todos os nossos técnicos. Os próprios consultores podem levar seus clientes. Então, eles podem perfeitamente lá olhar um maquinário e já vir no estande da Expo Inter, que já tem a linha de financiamento para ele já saber o seu produto, quanto é que vai custar. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Linhas de financiamento. Vocês têm financiamento para agricultura, para pecuária, para qualquer atividade? Qualquer atividade do setor primário. Qual é o volume de recursos que vai estar à disposição da Expo nós Inter? Temos, em princípio, em torno de 100 milhões para colocar durante a Expo Inter. Durante a Expo Inter. E os projetos podem ser encaminhados ali. Depois nós temos linhas desde armazenamento, irrigação, desde compra de equipamento, qualquer atividade que a pessoa for fazer na Expo Inter, ela sabe que pode contar com o Badesul, que tem linhas de crédito. Mas, diretor, nem sempre o produtor tem ali já o projeto, né? Às vezes ele vê lá uma nova tecnologia. A gente estava falando aqui nos 2 primeiros blocos sobre startups, né? Isso. Do agro. Eu sei que vocês vão ter lá um espaço para discutir esse assunto Nós vamos, no dia 29, às 14 horas, nós vamos ter uma mesa redonda, porque a gente aproveita a casa do Badesul, como é o banco, a agência de fomento e de desenvolvimento do Estado, nós vamos ter lá um local específico de muitos encontros. E um desses encontros vai ser no dia 29/8, uma mesa redonda sobre startups no agronegócio. Olha aí, nós estávamos falando desse assunto nos 2 blocos anteriores. Porque isso é fundamental. Hoje tu tem que ter todo o avanço da tecnologia para servir à sociedade. Claro. Nunca vai substituir a mão humana e a mente humana, mas vai te dar agilidade num processo, numa gestão de negócio e vai te dar aquilo que hoje tempo é dinheiro. Sim. Vai te fazer tu buscar muitos avanços neste setor. O senhor falou que tem 100 milhões aí para financiar novos projetos aí no campo. Esses recursos têm uma taxa diferenciada de juro? O produtor vai pagar um pouco menos do que ele pagaria num banco comercial, por exemplo? Sim, porque é um pouco diferente do banco comercial. O banco de fomento, ele é um banco que ele faz repasses de linhas do BNDES, Sim. Mas o spread menor. Por quê? O spread é aquela diferença. É a diferença do percentual para tu fazer a gestão disso. O percentual porque que o banco... no momento que tu faz o financiamento com o Badesul, mesmo que o dinheiro é do BNDES, o tomador de dinheiro passa a ser o Badesul, porque ele honra esse compromisso com o BNDES. E o cliente passa a ser cliente do Badesul, não mais do BNDES. Certo. Então, nós temos linhas que é TJLP, que é o antigo TJLP, que agora é TJ
L, né? Que é um novo sistema, mas são linhas que variam desde... Tu tem desde uma compra de equipamento, que vai juros bem menores, Sim. Com certeza varia desde de 6% a 8% a 12% ao ano. Mas ainda é bem mais interessante do que sempre fazer é mais interessante, porque é para prospectar o desenvolvimento do Estado. Claro, é um banco de fomento, né? Ele tem de desenvolver. Então tem a especificidade do que é o produto que a pessoa vai ter. Sim. Agora, e se ele não tem ainda ali o projeto, mas se interessou por um projeto, se interessou por uma novidade, como a gente falou aqui no primeiro bloco, é uma startup que desenvolve automação para cultivos em estufa, por exemplo. O produtor foi lá, viu aquela tecnologia, se interessou. Ele ainda não tem o projeto, ele vai lá no Badesul e como é que ele faz? Ele dá um encaminhamento? Ele vai lá no Badesul, ele dá um encaminhamento, aproveita para se inscrever, fazer a ficha técnica, porque daí ele já fica isento da taxa de análise. Certo. Então vale a pena. Depois ele vai apresentar o projeto. Mas ele aproveitou que está tendo essa condição especial. E além disso, aí nós vamos procurar todas as linhas de crédito possíveis, até linhas de crédito que não é do BNDES, por exemplo, da FINEP, que é o InovaCred. Se é uma inovação, quem sabe a gente pode, nessa startup, pegar uma linha de inovação, que daí é a linha de crédito mais acessível que se tem no banco. Sim. Além dessa também o Fundo Clima, vamos que ele vai fazer alguma coisa de energias renováveis. Exato. Inclusive nós vamos ter uma palestra sobre energias renováveis no dia 30/8 às 14 horas com a secretária de Minas e Energia, a Suzana Cacuta, que é ex-presidente do Badesul, que vai estar falando sobre energias renováveis. Então, todos os setores... É muito importante para a agricultura hoje. Muito. Hoje em dia é fundamental. Depender o mínimo possível de petróleo. Né? Então, a gente tem... a Casa da Expo Inter, ela passa a ser um local de encontro do produtor, que ele leve boas e novas mensagens do que está acontecendo no mercado. E de repente já sai com um contratinho assinado aí, a possibilidade melhor ainda, melhor para ele, melhor para o Badesul, que o Badesul é nosso. O que é o Badesul, para o teu telespectador entender? É uma agência de fomento e desenvolvimento que ela é 99,99% do Tesouro do Estado. Então, todo cidadão, telespectador que está nos ouvindo, ele é dono dessa agência de fomento. Claro. Uma agência de fomento que tem em torno de 2 bilhões e 400 no mercado, operando, e ela consegue fazer por ano em torno de 300 milhões de negócio. Então ela prospecta realmente a economia do nosso estado. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo agora e em seguida a gente vai voltar falando um pouco mais de Expo Inter e de recursos que estão à disposição do produtor na Expo Inter. O produtor que quiser financiar uma máquina, um novo equipamento, uma nova tecnologia, como a gente mostrou aqui nos primeiros 2 blocos, tiver interessado, tem recursos para isso. Vamos saber mais um pouquinho sobre isso no próximo bloco. Já voltamos. Estamos de volta com o Campo Capital e aqui a gente segue falando sobre Expo Inter. Estamos em plena Expo Inter, acontecendo no Parque Assis Brasil em Esteio, a maior feira agropecuária do Brasil, uma das maiores feiras agropecuárias do mundo a céu aberto, que acontece aqui em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. Nesse primeiro domingo temos lá a apresentação, a prova final, a grande final do Freio de Ouro, que movimenta lá mais de 25 mil pessoas, público, que vai assistir, mas durante a semana acontecerão aí muitas discussões, muitos negócios, enfim, e a Expo Inter é também um grande fórum de discussão de questões do agronegócio. Eu estou conversando aqui com o Khalil Sebe, que é diretor financeiro do Badesul, um dos bancos de fomento aqui que opera com recursos para o agronegócio. Khalil, vocês além de terem todo esse trabalho de receber projetos, enfim, assinar contratos na Expo Inter, vocês também têm lá uma pauta de fóruns e de discussões também de vários assuntos aí de interesse do agro, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Quais são aí os principais eventos que vocês vão realizar lá? Nós vamos estar lá com o nosso stand, lá na Praça Central, que é a casa do Badesul, sempre prospectando negócios. Mas além de prospectar negócio,
nós temos espaços para discutir questões importantes. Claro. Então, já a partir de terça-feira, dia 28, às 14 horas, nós temos o primeiro encontro e a palestra da Carolina Osório, que vai falar sobre mulheres no agronegócio. Olha aí. Porque hoje as mulheres estão tocando maior, né? à frente, às vezes, de projeto de setor primário, que não era costumeiramente antes as mulheres estarem. Não, hoje as mulheres tocam projetos interessantíssimos aí, com outro enfoque. E no dia 29, às 10 horas da manhã, nós teremos uma reunião que é sobre pró-oliva. Tu sabe que o Rio Grande do Sul já está com grande produção de oliveiras. Mais de 4 mil hectares cultivados com oliveiras. E além de cultivar oliveiras, nós já estamos agregando valores na oliva que nós estamos fazendo o azeite de oliva. Exatamente. E o azeite de oliva com qualidade já. Temos 25 marcas aí, algumas premiadas já no mundo inteiro. E o Badesul tem a honra que ele foi o primeiro a financiar esse projeto no estado. Né? Olha só. Então, e hoje é um negócio que já é um negócio que está dando muito certo. Esse novo ciclo aí, porque já foi tentada no passado, não deu muito certo, aí começou em 2005, né? Isso. E de lá para cá, esse crescimento da olivicultura é impressionante. É impressionante, né? Vocês têm financiado desde o início Financiado desde o início e acompanhando agora até o setor de agregar valores em cima da produção que estão fazendo os produtos, os azeites. O produtor que tem o olival já está colhendo, ele quer também fazer o azeite, industrializar. E aí pode importar os equipamentos. Nós podemos dar para o setor primário, que é a produção, e para o setor empresarial também, a indústria dele de azeite. Às vezes o próprio produtor quer industrializar e ter sua marca, pode seu também. Azeite. Pode ter esses equipamentos, geralmente vêm da Itália, Da Itália. Ele pode fazer esse investimento. Pode, isso aí. E também às 14 horas, nesse mesmo dia 29, aquele bloco que tu falou anteriormente, que é sobre as startups no agronegócio, e à noite, no dia 29, nós temos o tradicional jantar da Expo Inter com os prefeitos. Sim. Todos os prefeitos vão estar reunidos na Expo Inter nesse grande jantar. E já dia 30, às 14 horas, é sobre energias renováveis, que vai estar a secretária de Minas e Energia, às 14 horas, dando uma palestra. Sim. E no dia 31/8, na sexta-feira, aí um grande encontro de toda aquela confraternização daqueles que têm projetos de irrigação e de armazenamento. Sim. Que geralmente é uma grande gama dos clientes do Badesul que pegam projetos de irrigação. O Badesul é o grande responsável da grande transformação que teve no setor primário de irrigação. Sim, e as tecnologias são tecnologias muito importantes. boas de ponta e de armazenamento também. Praticamente grande parte do armazenamento no estado foram financiados pelo Badesul. E é importante a gente falar nisso. Agora nós estamos numa época, um inverno extremamente chuvoso, com muita chuva, e o pessoal esquece da preocupação com a irrigação, né? Esquece um pouco, tá sobrando água. Mas no verão pode faltar. Pode faltar. E a irrigação é a forma que o produtor tem de não ficar sujeito a essas oscilações de clima, perder safras inteiras ou parte da safra. Quer dizer, com a irrigação ele estabiliza a sua produção e se ele puder armazenar na propriedade, então muito melhor. Ele pode esperar um melhor momento do mercado para vender o seu produto na melhor hora, no melhor momento. Né? E sempre também com essas tecnologias de ponta, esse setor metal mecânico, com muito maquinário bom, que agiliza desde uma semear até colher, nós temos linhas de crédito para toda essa área do setor metal mecânico, linhas muito boas. Muito bem, então fica o recado aí. Quem tiver alguma ideia, algum projeto, quiser financiar uma máquina, um equipamento, quiser entrar na produção de azeite, enfim, pode procurar o Badesul lá na Expo Inter e procurar linhas. Existem, provavelmente vai encontrar uma linha de crédito que seja útil aí ao seu negócio. Diretor Calil Sebe, muito obrigado pela entrevista. Sucesso em mais essa Expo Inter, Badesul, que sempre está lá marcando presença na Expo Inter. Sucesso em mais essa Expo Inter. Nós que agradecemos a ti, esse belíssimo programa, e a RDC, porque está entrando bem nas questões locais. Isso aí. Essa é a ideia, fazer uma TV para os gaúchos. Uma televisão que valoriza as coisas boas do seu estado. Muito obrigado.
E agora a gente vai se encaminhando aqui para o final do programa, mas como sempre a gente vai deixar aqui uma dica sobre vinhos aí para vocês aproveitarem também esse domingo aí. Daqui a pouco está chegando aí a hora do almoço para abrir aquela garrafa de vinho e comemorar aí, quem sabe, já à tarde dar uma voltinha, passear na Expo Inter. Então fica a dica de vinho do programa de hoje. Olá! O assunto de hoje do Cave Guarnier são os diferentes níveis de açúcar dos vinhos espumantes. Os vinhos espumantes, antes de receberem a rolha, recebem o licor de expedição, que é uma mistura de vinho com açúcar, um pequeno xarope que é colocado no vinho antes de ele ser arrolhado e ir para o mercado. Esse licor de expedição determina se nós vamos ter um demi-sec, um brut, um extra brut ou um nature. No caso do vinho que nós vamos provar hoje, trata-se de um nature. É um vinho que não leva licor de expedição. Então ele não tem açúcar ou tem uma quantidade mínima, resultado da resíduo da fermentação. Pela lei brasileira, o espumante nature pode ter até 3 gramas de açúcar por litro. Os níveis dos outros, do brut, do extra brut, você vê aqui na nossa tabelinha. Nós vamos então provar hoje esse Cavigás da Serra Gaúcha, Pinto Bandeira, que é considerada hoje a melhor região brasileira para a produção de vinhos espumantes, e o Cavigás é um dos bons exemplares, um dos bons representantes desta região. Ele ficou 2 anos na garrafa em contato com as leveduras mortas. Foi elaborado pelo método champenoise, a segunda fermentação ocorreu dentro da garrafa e o líquido ficou 2 anos em contato com as leveduras, um processo que é chamado de autólise. Isso confere ao vinho cremosidades, confere ao espumante aromas mais sofisticados, aromas secundários, aromas bem mais complexos do que um Charmat, por exemplo. Então nós vamos provar aqui o nosso Cavigás Nature. O Nature é uma tendência que vem crescendo, as vinícolas estão apostando muito nesse tipo de vinho, exatamente pela baixa concentração de açúcar. Quando o champanhe surgiu lá na região da Champagne, na França, ele era um espumante, um vinho doce. Com o tempo ele foi perdendo o açúcar e nós chegamos hoje ao Nature. A cor é um delicado amarelo palha com reflexos esverdeados, já tem um pequeno reflexo dourado, coluna de bolhas, uma coluna de bolha fina, persistente, formando uma coroa viva, branca, muito efervescente, vibrante, mostra que é um vinho com muito vigor, com muito frescor e com muita vitalidade. No nariz, aquilo que a gente falava, o champenoise sempre vai apresentar aromas um pouco mais complexos, aquelas notas de padaria, de fermento, de pão tostado, de brioche, biscoito. Ele já tem um aroma mais um pouco mais sofisticado do que a gente encontra no Charmat, que é mais frutado. Aqui nós já temos esses aromas. E na boca ele é muito cremoso, é muito fresco, tem uma acidez muito boa. A acidez é um pouco mais controlada, não é uma acidez tão forte quanto aquela que nós temos nos Charmats jovens. Aqui a acidez já está um pouco mais contida, mas ela é muito boa, dá frescor ao vinho, faz salivar, é um nível de acidez muito bacana. Típico característico do bom espumante brasileiro. Que vou dizer, hein? Não fica atrás de muito champanhe. E o espumante brasileiro é hoje o vinho de maior destaque no Brasil, mais premiado internacionalmente, e aquele vinho que rompeu a barreira de preconceito do brasileiro. O brasileiro tinha muito aquela história de eu não bebo vinho nacional, só bebo vinho importado. Hoje ele se orgulha de dizer que bebe o espumante brasileiro. Nós estamos ali hoje competindo com os espumantes do velho mundo, da Espanha, da Itália, de Portugal e até com os champanhes da França. Essa era a nossa dica de hoje do Cave Guarnier. Curta, compartilhe com seus amigos, traga mais gente para esse mundo fascinante do vinho. Até o próximo episódio.
Então é isso, a gente vai encerrando aqui o nosso Campo Capital de hoje. Agradeço mais uma vez a presença aqui do diretor financeiro do Badesul, Calil Sebe, que nos trouxe aqui informações sobre linhas de crédito para os produtores, e convidamos mais uma vez a todos a visitarem e conhecerem a Expo Inter, que é realmente sensacional, uma grande feira do agronegócio. E nós ficamos por aqui, voltamos no próximo domingo. Até lá! RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.